Olá, meus amores! E hoje nós vamos estrear no canal um quadro sobre saúde. Eu não sei se vocês lembram, mas na minha chamada eu disse que o objetivo principal desse canal era ajudar a compartilhar essas experiências para somar a vocês. Então, por isso, uma das minhas ideias era falar um pouquinho sobre isso. A saúde tem diversas áreas que não que muita gente já ouviu falar, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre, mas nem todo mundo tem intimidade, sabe do que se trata. A minha ideia é trazer todo mês aqui no canal uma profissão dessa para explicar um pouquinho melhor para vocês, para tirar algumas dúvidas. Então eu espero realmente que a gente consiga levar esse conhecimento até vocês e que isso seja muito útil para vocês. Mas antes de começar a assistir o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de já ir deixando o like de vocês para ajudar, isso conta muito para mim. Se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E hoje, para a gente estrear esse quadro, eu vou trazer aqui a fonoaudiologia. Para falar um pouquinho para a gente sobre a fonoaudiologia, eu trouxe aqui Sandra Gomes. Sandra, que é da nossa cidade de Itaubim e atualmente trabalha no Rio de Janeiro. Eu conheço a Sandra desde quando ela começou a estudar sobre a fonoaudiologia, eu sei o quanto ela ama essa profissão, por isso que eu confio no trabalho dela e por isso que eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho pra gente. E a Sandra está aqui, muito obrigada, Sandra, por ter topado participar. Então, acho que para começar, eu gostaria que você falasse pra gente o que é a fonoaudiologia e o que trata a fonoaudiologia. Obrigada eu. Então, a fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana e é um prazer falar sobre ela porque muita gente ainda não sabe exatamente o que o fonoaudiólogo faz. O canal é justamente para isso, então eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. E o que a fonoaudiologia atua? Então, na verdade, a gente abrange um público muito grande, que é desde bebê até idoso. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente tem várias áreas: a linguagem, motricidade orofacial, voz, audição e fluência, entre outros, que agora está aumentando o leque da fonoaudiologia, mas o principal são essas grandes áreas. E assim, todas são interligadas. Então, para vocês terem uma ideia, se a criança não tiver, falando corretamente, aí tem alguns critérios que a gente tem que observar. Por exemplo, se ela tem uma audição considerada dentro da normalidade, se o cognitivo está tudo ok, enfim, tem que ser avaliado criteriosamente para ver o que está acontecendo. Então vamos pensar que cognitivamente está tudo ok e anatomicamente também. Já fez a avaliação da audição, está tudo ok, pode ser só uma falta de estimulação. Então, tem que apresentar um vocabulário para essa criança para ela começar a te imitar, porque vai ser através do modelo. Então, a parte de linguagem, a gente já começa a observar qual é a fase exata, Essa que é a maior dúvida dos pais. Quando considerar se a criança está ou não com dificuldade, Quando procurar, Por que quando eu tenho que procurar? procurar, se eu preciso procurar? Justamente. Então vamos pensar na criança com uns 3 anos de idade que ainda não está apresentando uma conversação ali, só está apontando. Então já é o caso sim de pensar em procurar o fonoaudiólogo, porque ali está tendo um atraso de linguagem. Então, assim, cada som, ele tem uma data, uma época específica para surgir. Não necessariamente naquela época, mas aproximadamente vai surgindo os fonemas, os sons da fala. Então, com 5 anos, a criança já tem um padrão de adulto, ela já fala tudo. Era exatamente o que eu ia te perguntar. Existe, então, uma idade para que a criança já esteja falando tudo? Com 4 anos e meio a 5 anos, ela já está falando igual um adulto, padrão adulto. Se a sua criança, até essa idade, ainda não está falando o R de barata, as consonantais prato, blusa, coisas assim, aí sim você já procura e tal, fono, mas isso já vai dando indício antes. A criança com 3 anos, ela já está falando muitas coisas. E se a sua ainda não está falando, só está falando papai, mamãe, então já é um atraso ali que precisa já ser acompanhado para não ter que esperar chegar aos 5 anos para só assim começar o tratamento. Acaba demorando mais um resultado. Justamente. Então, se fizer uma avaliação adequada e uma prevenção, é muito melhor o resultado do que depois que já está instalado o problema, o problema ou a dificuldade. Outras partes que a fonoaudiologia atua, além dessa parte inicial, que é a fase de criança, linguagem, tem também, acho que, área artística, tem área dos professores também, que sofrem muito porque falam muito e acabam tendo problemas com pregas vocais.
Então, assim, fala um pouquinho também dessa área, da área artística também, se é importante realmente, se para o professor é importante essa... É importantíssimo, muito bem colocada a sua pergunta, porque a prega vocal é um músculo, então ela tem que ser estimulada adequadamente, ela tem que ter todo um preparo para que não venha ter problemas vocais. Então, o professor ou o cantor, enfim, qualquer pessoa que trabalha dependendo da voz, ela precisa aquecer, desaquecer essa voz. E tem exercícios específicos para que ela faça essa maratona, vamos dizer assim, sem prejudicar, sem ter nódulos, sem ter, enfim, outros problemas vocais que são mais graves, porque corre o risco de ser até cirúrgico em alguns casos, né? E aí tem casos que pode até perder a qualidade da voz. Então é importante sim fazer todo um acompanhamento com o fono, ver se está tudo ok, para que não piore futuramente. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, até em relação assim, eu vou me citar como exemplo. Eu descobri depois de uma certa idade que eu tinha uma dificuldade na fala por conta de um tremor essencial, que é um outro assunto que eu quero falar depois com você sobre isso. Então eu descobri que eu tinha um tremor na língua e isso causava uma dificuldade na fala. Até então eu considerava que eu tinha a famosa chamada língua presa, né? Eu sinto isso na minha voz e isso me incomoda. Eu acho que quase todo mundo, quando se ouve depois, não gosta muito do que ouve, né? Quase todos os meus amigos escutam áudio do WhatsApp e falam que odeia a voz, porque a gente escuta de uma forma quando fala e quando grava a gente escuta de outra forma. Então, assim, são coisas diferentes que eu quero te perguntar, mas essa questão, assim, de outros fatores, se a fonoaudiologia também consegue corrigir esses outros fatores e o quanto é importante também a gente cuidar para melhorar isso. Perfeito. São dois quesitos diferentes. Então, o fato de você se ouvir diferente no áudio é porque normalmente a gente usa duas vias para audição, que é a via aérea e a via óssea. Ali, quando você está escutando o áudio, você está só estimulando ali a via aérea. Ou seja, quando você está falando, você tem a via aérea e via óssea. São coisas diferentes que você vai ter amplitude geral da audição. Por isso que quando você se escuta, é diferente. Mas eu te ouvindo, é igual o áudio. Entendeu? Você tem a percepção diferente porque você está se ouvindo por duas vias. Eu só te escuto por uma, que é a via aérea. Então, por isso que é diferente o áudio do que você realmente percebe sua fala. Então, o áudio é a nossa verdadeira voz. Teoricamente, sim. Esse é o perigo. Não, é eu que escuto ali igual o seu áudio. E a outra... más notícias. Não, na verdade, a gente tem a sensação de que tá diferente, mas não tá não, tá bom? Pode ficar tranquilo. E a outra pergunta que eu tinha te feito era sobre a questão da língua presa, porque eu não fui diagnosticada se eu tenho ou não essa língua presa, não sei se é esse o termo a usar, mas é popularmente conhecido assim. Mas o que eu sei é que eu tenho tremor na língua, então provavelmente esse tremor altera essa fala, que foi o que o neuro me passou. Sim, tem que fazer um diagnóstico preciso para ver o que está acontecendo, mas o frênulo curto atrapalha muito o desenvolvimento da fala, até porque a língua toca em pontos específicos da boca. E ali sai o som de uma forma diferente. Então, exemplo, se eu toco na ponta do palato, que é o céu da boca, sai um som. Se eu coloco a língua para baixo, sai outro som. Então, por exemplo, T ou K. Então, isso para a criança, voltando naquele ponto lá, para a criança aprender a falar, é importantíssimo, porque a gente não tem consciência de onde a língua está tocando, isso é inato. Mas para a criança, ela não sabe, a gente, né, de uma forma geral, não sabe onde a língua está tocando. Quando vai para o fono, aí vai trabalhar a conscientização para poder corrigir o ponto articulatório que está inadequado ali naquele momento. Então, a primeira coisa é fazer a avaliação para ver se tem um frênulo curto ou não. Aí a gente já trabalha em conjunto com o ortodontista, enfim, com o dentista, e aí ele pode dar um picotezinho se realmente o frênulo for muito curto e está atrapalhando essa língua de se posicionar do jeito correto, né, na cavidade ali oral. Então, esse tremor tem que, claro, ele pode sim atrapalhar porque a língua em movimento constante, né, não vai tocar
do jeito correto em determinada parte da cavidade oral. Mas não acredito que seja só isso. Pode ser que o freio curto também esteja atrapalhando. Entendi. Então, assim, a gente pode considerar que a fonoaudiologia é um pouco parecida com a fisioterapia. Sim. Ou é quase a mesma coisa. A fisioterapia, normalmente, eles tratam, né, do corpo, da parte muscular né? É bem parecido o raciocínio, porque a gente vai trabalhar com a reabilitação, tanto a fisioterapia quanto a fonoaudiologia. Só que a diferença é que nós vamos trabalhar especificamente cabeça e pescoço. Tudo relacionado à comunicação. Então, assim como eu acabei de comparar com a fisioterapia, normalmente, assim, eu falo que eu faço fisioterapia, gente, então, assim, 50% da fisioterapia depende mais do paciente do que do profissional. Porque, assim, são exercícios repetitivos, às vezes exercícios que doem, um pouco chatos e tal. E se o paciente ele resolve não colaborar, ele não obtém um resultado, né? E muitas vezes eles acabam culpando o médico. Isso não resolve nada, não faz nada. Então, assim, na fonoaudiologia também é assim? A mesma coisa. Porque reabilitação, você precisa do profissional para te ensinar o que tem que fazer ou corrigir. Mas precisa mais ainda do paciente. Porque se ele não fizer em casa, não vai ter resultado. Então, eu digo que é 50% mesmo do profissional para te passar um planejamento adequado, terapêutico adequado ali, e os outros 50% é exclusivamente o paciente. Porque se ele não repetir em casa, ele não vai ter a resposta que ele precisa. Para finalizar, eu gostaria de deixar bem claro, gente, que cada pessoa é única. Existem muitos vídeos na internet ensinando técnicas vocais, ensinando como melhorar a sua voz e tal. Eu não sei dizer se isso é permitido, porque eu acredito que cada um tem um problema. Então, assim, se eu vou lá e faço um exercício que eu acho que é ideal pra mim, se eu tenho um problema, eu posso piorar minha voz. Se eu tô errada em relação a isso, eu posso só sair seguindo esses tutoriais. Não, você tá certíssima. Gente, como ela disse, cada indivíduo é um. Então, é importantíssimo ter uma avaliação profissional para que seja direcionado o planejamento correto para a sua dificuldade. Então, é importante mesmo fazer esse apanhado e não só seguir o que está escrito ou que está na internet, que facilita muito, a gente sabe, mas não é só isso, porque você pode estar fazendo um exercício que não é adequado para a sua realidade e aí, em vez de melhorar, vai piorar a situação. Então, fica importante essa dica de que tem que ser avaliado corretamente. Eu acho que ficou claro para todo mundo, né, o que trata a fonoaudiologia. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu encaminho para a Sandra e a gente vai respondendo vocês nos comentários. A fonoaudiologia, ela no início parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ela ajuda muito na parte de reabilitação como um todo, principalmente pacientes que sofreram neurologicamente, AVC. Então a gente trabalha desde o hospital, numa clínica, na escola. Então, assim, a fonoaudiologia é muito ampla e é importante vocês conhecerem até mesmo para poder procurar. Obrigada, gente! Muito obrigada. Com amor, Dressa.